Shalom a todos, Laila Tov, Sahoraim Tovim, Boker Tov, dependendo do horário que você vai assistir o vídeo. Então nós estamos aqui no 43º, no 43 dias do nosso treinamento de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon. Nós estamos na sessão 2, na primeira parte, onde nós falamos dos parâmetros, tá? Nós já falamos de fala depreciativa na sessão 1, falamos da fala prejudicial também na sessão 1, e agora nós estamos e falamos de Avak Lashon Hara, não posso me esquecer daquela poeirinha que fica na parte 3 da sessão 1. Nós estamos na sessão 2, fala crítica construtiva. Aquela que a gente pensa que está falando e está construindo com isso. Vamos entender bem quando é que nós estamos construindo e quando é que nós estamos destruindo, né? Então é a fala construtiva. Uma lição a cada dia é uma compilação do Sefer Hafetz Haim, sobre Lashon Hara e sobre Shmirat HaLashon. O Rabino Israel Meir Kagan dedicou a sua vida não só para isso, né, mas ele dedicou grande parte dos seus estudos, da sua vida, do seu trabalho, para divulgar, ele estudou, se aprofundou e divulgou e ensinou como nós devemos nos comportarmos com a nossa boca. Lembrando que Lashon Hara, embora estejamos falando da nossa língua, também serve para o pensamento. A maledicência não é unicamente o que nós falamos, mas nós acabamos falando. O pensamento, de uma maneira ou de outra, ele acaba saindo. Então, o foco principal é Lashon Hara, realmente é a nossa boca. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos ao vídeo, sejam muito bem-vindos para esse mundo novo de treinarmos o nosso comportamento, de treinarmos sermos melhores e assim servirmos melhor a Hashem e ao próximo. Nós vamos ler agora. Então, lembrando que às vezes eu esqueço, mas quase nunca esqueço, que isso significa, esse dia 43 é o 43º dia do seu treinamento. Então não importa quando você começou, o importante é você começar, é nós começarmos. Mas ele colocou isso em termos, não é de data, como é que eu vou explicar aqui? Em termos de continuação, e começo e continuação, final e recomeço, começando do dia 1 de Tishrei, né, no ano novo judaico, mas vai chegar, vai dar 178 dias, onde nós vamos novamente começar. Então nós temos dois ciclos, né, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Então o primeiro ciclo sempre vai ser de Tishrei, e o segundo, vai dar os 178 dias, vai ser em Nissan. Nós estamos, então, o dia 43, ou 43º, diz respeito ao dia 13 de Reshvan. Estou lendo no livro, tá? Do primeiro ciclo, e o segundo, 13 de Iyar. Por quê? Porque Reshvan vem depois de Tishrei, e Iyar vem depois de Nissan. Então nós vamos indo até chegarmos lá no dia 1º de Tishrei novamente, e chegarmos em Nissan e tudo mais. É assim que funciona. Isso interessa se você começar no dia 1 de Tishrei. Como eu pelo menos não consegui ainda fazer os vídeos nós não vamos conseguir em 1 de Tishrei termos feito os 78, os 178 como eu imaginei, você começa a qualquer dia. Depois você volta atrás, assiste os 6 primeiros vídeos e vai acompanhando e vai fazendo o seu treinamento. Bom, para você que já é aqui, já é inscrito do canal, gostaria que comentasse se está funcionando para você, se esse treinamento melhorou a sua vida. E o meu depoimento sempre o mesmo, que sim, melhora a nossa vida. Até a paciência fica melhor, fica maior. Nós achamos que com a idade a paciência vai embora, não temos mais paciência com nada, nós queremos... Não é verdade. A paciência vem junto com a sabedoria. A sabedoria traz paciência. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter tranquilidade,
né, para agirmos com todas as coisas que nos acontecem no dia a dia de uma maneira mais pacífica conosco mesmos. Porque nós, estando melhores, nós vamos servir melhor a Hashem, e nós vamos servir melhor o semelhante, e nós vamos causar com isso méritos, né, e vamos colher com isso recompensas. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Eu vou ler a máxima agora. Os sofrimentos da pobreza substituem o tsaraat. Lembram que nós estávamos falando do Metsorá, aquele que foi comprovado, não fez chuva quando a pereba apareceu na parede, não fez chuva quando a pereba não teve arrependimento quando ela veio para a roupa, já foi para a pele, já foi detectado, diagnosticado, apontado, e agora ele vai ser envergonhado, porque ele é um Metsorá. Então, a máxima é: os sofrimentos da pobreza substituem o tsaraat. E nós vamos entender o que significa essa substituição aqui. Vamos tomar uma água. Nós vamos entender. Então, na parte do Lachonará, o título é pré-condições. Vamos ver. O fato de uma situação corresponder a uma das categorias acima enumeradas não significa necessariamente que discuti-la constitua fala construtiva. Várias condições devem ser cumpridas. Então, aqui, quando ele diz enumeradas acima, o nosso vídeo do dia 42º, do 42. O anterior a esse, nós temos lá as categorias. Eu não vou voltar às categorias, mas diz respeito a isso. Porque lá nós categorizamos aqui no livro 4 situações onde a fala é uma demonstração, é uma crítica construtiva, e ela justificaria, ou ela justifica o Lachonará, ela justifica a conversa entre pessoas, né? Na verdade, a conversa que não seja uma fofoca. Então, diz respeito a essas categorias, volta lá no canal, assiste. Deve ser em continuidade, né? Dia 1, 2, 3, 4, 5, não pular, para entender. O primeiro conjunto de condições, ele vai dizer as condições para que aquelas categorias realmente possam ser vistas como fala construtiva. O primeiro conjunto de condições trata da verificação dos fatos. Verificação dos fatos. É verdade mesmo? Tem respaldo em algum lugar? É absolutamente proibido fazer críticas sobre uma pessoa com base em informações obtidas através de boatos, né? Disseram que aquela pessoa não paga as contas. Disseram que aquela pessoa, que é uma pessoa que você conhece, em comum com outro, então todos conhecem, está devendo tanto naquela loja tal, e ela fica postando fotos no Facebook, fotos na mídia, viajando na praia, viajando para os lugares, sendo que está devendo para fulano. Então vamos conversar sobre isso para melhorar o comportamento daquela pessoa e tal. Você nem sabe se isso é verdade. Nós nem sabemos se isso é verdade, nós não sabemos se isso aconteceu simplesmente porque às vezes acontece de ficar devendo, né? É complicado isso. E só estão falando e pronto, nós queremos divulgar e conversar sobre esse assunto. E esta é uma fala construtiva para que ela não se endivide. Às vezes foi um fato só, e às vezes nenhum. Às vezes nem existiu isso. Então é um boato, nós não sabemos. Somente mediante informação em primeira mão podemos supor que o caráter ou o comportamento de um judeu esteja deixando a desejar. Quando fala aqui de um judeu, nós vamos entender como Bnei Noah, que o comportamento daquele, Benoah, daquela, Bat Noah, está deixando a desejar. Não nos engajamos ainda como Bnei Noah, não somos judeus, então vamos levar isso para o outro nível, o nível universal de comportamento de pessoas, dos semelhantes. Então, nós nem sabemos se aquele comportamento lá diz respeito a caráter, ou sei lá o que for, está deixando a desejar. Como eu disse, a pessoa pode ter tido um problema, pode até ser verdade,
mas é um comportamento que diz respeito ao caráter. Ela vai lá e compra na loja com a intuição, com a intenção de não pagar. Aí nós estamos falando de caráter da pessoa, não de um problema financeiro que aconteceu naquele momento, às vezes algum imprevisto que fez com que a pessoa não saudasse a sua dívida. Então, não saber. Bom, uma exceção seria alguém que tenta proteger uma pessoa de um dano potencial. Essas circunstâncias permitiriam que fosse transmitida uma informação em segunda mão, tá? E aqui vai dizer, examinaremos isso adiante. Então ele vai falar sobre isso adiante. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: quando diz dano potencial em circunstâncias permitiriam que fosse transmitida uma informação em segunda mão. Aqui é parecido quando nós falamos sobre aquela pessoa que quer abrir um negócio com um perverso, ou com um falcatrua, ou que está disposta ou a ter um relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso com aquela pessoa. Nós temos o total conhecimento de que isso não vai dar certo porque aquela pessoa é perversa, nós precisamos avisar. Então aqui é parecido com isso. Esse dano potencial, ele diz respeito a você saber, tá, que aquela pessoa não paga. Quando diz ali de segunda mão, é que você pode até não ter certeza, mas você é muito amiga, muito amigo, por exemplo, do proprietário daquele comércio. Então, estamos dando isso de exemplo. O proprietário daquele comércio, você ouviu de várias pessoas que aquele fulano não paga realmente. Entra, compra e fica devendo mesmo, tá? Hoje nós temos cartão de crédito, é diferente. Nós vamos lembrar aqui que poderiam ser assim, alguma coisa assinada, uma promissória, um caderninho de vendas, né? De anotações do que foi vendido. É antigo, né? Então vamos entender isso. Aquela pessoa que chega já com a intenção de não pagar, tá? Então nós temos sim que avisar o comerciante. Nós temos. Isso é uma exceção. Então não precisa ter certeza absoluta, mas você pode levantar esta lebre, chegar para o comerciante que é seu amigo: olha, eu não tenho certeza, mas como eu gosto de você, sei que você é idôneo, né, está no seu trabalho e tudo mais, não pode perder. Eu ouvi dizer, não foi de uma, de duas pessoas, mas de várias, pode até ser um boato, que fulano não paga, tem intenção de chegar, comprar e não pagar. Então você avisa, tá? Então sim, nós aqui é uma exceção. Pode ser de segunda mão a informação. Mesmo tendo testemunhado um comportamento aparentemente inaceitável, não devemos nos apressar em julgar o que ocorreu. Um incidente extraído do seu contexto pode ser terrivelmente equivocado, tanto como reflexo do caráter de um indivíduo, quanto na determinação de quem está com a razão numa disputa entre partes. Olha só, deixa eu marcar aqui com o meu dedo para não perder e voltar atrás aqui. Um incidente extraído do seu contexto pode ser terrivelmente equivocado. Sabe, vou dar um exemplo que não tem a ver com esse de comércio, mas vamos dizer, você vê uma pessoa caída, morta, no chão, ensanguentada. Olha para o lado, um pouquinho mais afastado, tem um homem com uma faca na mão e a faca está ensanguentada. Você tira a conclusão de que ele matou a pessoa com a faca, tá? Então todas as evidências parecem, mas ele poderia ter tirado a faca de outro que tinha matado aquele. Ele pode ter tirado a faca da própria pessoa que tirou a sua própria vida. Ele pode muitas coisas. Então, um incidente extraído do seu contexto pode ser terrivelmente equivocado. O contexto diz que ele é um assassino e ele matou aquela pessoa. O contexto pode estar equivocado. Então nós não temos o direito, nós não podemos, é uma proibição de nós julgarmos isso, simplesmente. E sairmos falando por aí, eu vi ele com a faca, matou. Não podemos, tá? Aqui eu fui num fato mais forte, né? Porque ele vai continuar falando tanto como reflexo do caráter de um indivíduo, como na determinação de quem está com a razão numa disputa entre partes. Então, o reflexo
do caráter do indivíduo, pode ser equivocada a sua visão sobre isso, até mesmo numa disputa entre partes. É ele que está certo. Vamos com calma, né? Todas as pessoas são inocentes até que provem o contrário. Então, porque nós vamos levantar um lachonará, vamos fazer pecado aqui, sem nem sabermos quem está certo naquela disputa propriamente dita. Nós não temos que nos meter. Se nós formos resumir todo o lachonará, todo o treinamento de lachonará, nós precisamos do treinamento diário, porque nós somos humanos falíveis, e esse Hará está o tempo todo ali à espreita, nos provocando. Mas se nós fôssemos ver de fora, olhar de uma visão maior, uma visão mais tranquila, nós íamos ver que todo o lachonará é totalmente evitável quando nós temos bom senso, discernimento, e quando nós pensamos no bem do semelhante como a nós mesmos, e quando nós não nos metemos na vida dos outros. Já é um passo enorme, um passo enorme. E quando nós conseguimos distinguir o bem do mal e sabermos que uma denúncia não é lachonará, que levar adiante uma história que é séria, que pode prejudicar, depreciar, deixar a poeirinha, todas essas coisas muito evidentes, nós vamos saber o que é. Nós não precisamos nem estudar. Nós temos esse bom senso, né? Por isso nós temos o intelecto. Então vejam como nós ainda estamos a léguas e léguas de chegarmos no não fazer lachonará, num shmarat lashon genuíno. Porque nós fazemos essas coisinhas, mas é simples, é simples. Não faça para o outro o que você não quer que façam para você. Faça pelo outro o que você quer que o outro faça por você. São coisas muito simples, e é na simplicidade onde nós pecamos. É na simplicidade onde nós erramos, incrivelmente. As circunstâncias devem ser cuidadosamente investigadas. Então não seja você o investigador. Veja bem, pondere, né? E pese na balança quem é você neste momento para fazer isso. Aí faça. Bom, as circunstâncias devem ser cuidadosamente investigadas, antes de termos a certeza de que compreendemos a situação completamente. Acima de tudo, antes de chegarmos à conclusão de que uma pessoa transgrediu de fato a lei judaica, temos a obrigação de informar-nos acerca das alahot relevantes. Aqui nós vamos explicar. Então, acima de tudo, antes de chegarmos à conclusão de que uma pessoa transgrediu de fato, no nosso caso, as 7 leis de Noah, ou uma vertente, ou uma ramificação. Agora várias vezes eu disse nos vídeos que nós temos as 7 leis, 5 não, 7, né? As 7 leis de Noah e as suas ramificações. Eu quero matar a palavra ramificação. Eu quero tirar do nosso contexto a palavra ramificação. Eu quero substituir a palavra ramificação por qualquer outra, como, por exemplo, a informação, o conhecimento do que diz respeito àquelas 7 leis. Por quê? Porque as 7 leis são universais. E o que nós chamamos de ramificação nada mais é do que o Talmud para a Torá. Então, a nossa lei oral, das 7 leis de Noah que são escritas, são as ramificações. Porque ali nós vamos entender o que é roubo, o que é as relações proibidas, o que realmente é uma parte de um animal vivo que eu não posso comer. Então, o que nós chamamos de ramificações não são leis menores, então não são ramificações, são explicações de todos os âmbitos onde pode acontecer alguma das 7 leis. Então, não é exatamente ramificação, e sim como é que nós vamos entender o que as 7 leis diziam. Então, neste momento aqui, como é que nós vamos saber se uma pessoa infringiu? Conhecendo as alahot. O que são as alahot? São as leis aqui judaicas. Então, para nós é o quê? Conhecendo as 7 leis e conhecendo dentro de toda a informação sobre elas, o que são elas, né?
Porque não matar é mais simples, mas e o não roubar? O não roubar tempo, se eu posso comer no trabalho, se eu posso ficar no celular no meu trabalho, se eu não estou roubando do patrão, se eu posso comer um animal, aqueles que é o mais comum, aqueles animais que já não são kasher para o judeu, tipo lagostas, nós já falamos aqui, que são colocadas meio que vivas, que ainda estão meio que vivas, com essas reações que acontecem, estímulos assim, nervosos, sei lá, de tendões que se mexem depois que já foi pro prato. O que é realmente? Então tem muita coisa. Dentro do próprio assassinato tem muitos tipos aqui. Então, as ramificações das 7 leis não são ramificações, é a alahot, é o plural daquela lei que está lá das 7 leis. Então nós precisamos conhecê-las, para daí nós termos certeza se o Benoa, se a Bat Noa transgrediu a lei, não é? E nós temos aí então a obrigação de informarmos acerca das alahot relevantes, nós precisamos conhecer. Esse foi o Lashon Hará pré-condições. Agora nós vamos falar no Sefer Shmirat Lashon sobre a pobreza. E essa parte é bem importante porque então prestem atenção, porque não será fácil nós trazermos para os dias de hoje entender o que ele quis dizer com a pobreza em substituição ao tzaraat. Quer dizer que nós não produzimos mais, não desenvolvemos mais esta doença, exatamente espiritual como era vista lá desde os tempos dos acampamentos. Como que existe essa substituição? Então nós hoje não desenvolvemos elas, mas ficamos pobres, somos pobres por conta de não podermos desenvolver elas, porque não tem o sacerdote, porque não tem o templo, porque não tem como fazer para se purificar. Então todo pobre era um lachonarento que deve agradecer porque ele é pobre, porque ele não contraiu tzaraat. Foi uma substituição, nós vamos ter que entender isso de uma maneira aproximada, de uma maneira que nós possamos entender isso dentro do judaísmo. Então, pobreza. Já examinamos a questão sobre como é possível que hoje em dia aqueles que têm por hábito falar Lashon Hará, ou fazer Lashon Hará, tá? Não sejam atormentados por tzaraat. Outra resposta a isto pode ser encontrada no Sefer Davar Kedushá, que cita o Sefer Hakané. 2 pontos. Os sofrimentos da pobreza substituem o tzaraat, pois dependendo dos outros, para a sobrevivência, o homem pobre fica desprovido de toda arrogância, a causa principal do Lashon Hará. Aqui tem uma nota de rodapé que nos remete ao dia 134. Eu não vou ler o dia 134, porque nós vamos chegar no dia 134. Mas eu vou ler apenas o comecinho do 134, porque ele remete lá para nos explicarmos que a sua causa principal é a causa principal do Lashon Hará, né? O tzaraat. Então, lá no dia 134, 134º dia, está escrito assim. Nós vamos chegar lá, né? Se Deus quiser e Ele quer. Baruch Hashem. Entre as causas básicas de Lashon Hará está a arrogância. A pessoa arrogante vê a si mesma como uma pessoa de sabedoria e prestígio e encara o mundo todo com desprezo. Portanto, é natural que ela exponha os outros ao ridículo. Vamos só até aqui, para entendermos por que ele mandou para lá. Então, a arrogância é uma causa básica, né? Uma das causas básicas do Lashon Hará é a arrogância. Então, uma pessoa pobre que precise, para sobreviver, da ajuda dos outros,
ela perde esta arrogância, porque ela vai ficar se sentindo envergonhada. Sarata, após todos os chuvá que a pessoa não fez, né, e era detectada visivelmente uma Metsorá, ela era um Metsorá, então ela era envergonhada. Como que ela era envergonhada? Ela era retirada do acampamento, né, as pessoas apontavam para ela, ela mesma tinha que dizer que ela era um Metsorá, e ela ficava então marginalizada, à margem daquela sociedade fora do acampamento, até tudo isso se resolver. Uma pessoa nesse estado, ela fica com arrogância como? Fica sem arrogância. Então, é como se a pobreza viesse no lugar da tsarat para te dar aquela vergonha, te tirar da arrogância, te trazer aquela vergonha que o Metsorá sentia, não é? Através da pobreza, no sentido através da necessidade de que outras pessoas te sustentem, de que outras pessoas ajudem você a viver, né? De sobrevivência. Bom, além disso, na realidade, o homem pobre tem medo de difamar os outros que poderiam ficar sabendo dos seus comentários e deixar de ajudá-lo. Aqui ele quer dizer assim, a pessoa está me ajudando, mais um motivo. Eu já estou com vergonha, estou pobre, já estou passando uma vergonha, já estou sem arrogância. Então não vou fazer lachonará, porque estou com vergonha. Perdi a arrogância, preciso cair na minha humildade. Mas ao mesmo tempo eu também não quero falar mal daquelas pessoas, não quero falar mal de ninguém, porque podem ser possíveis pessoas que venham a me ajudar. Hoje em dia, existe isso? Existe. Até aquele respeito, assim, não, eu não vou falar desse, daquele, eu posso vir a precisar, ou nós que somos comerciantes, eu não vou comentar daquele outro cliente, porque eu posso perder um cliente. Ou eu tenho um canal no YouTube, eu vou cuidar com aquilo que eu vou falar para não ofender as pessoas, em prol não perder os inscritos. Essa coisa existe de uma maneira assim. Mas infelizmente, hoje, nós temos aquele outro lado, aquele que cospe no prato em que comeu. Está lambendo a lama e está falando daquele que o ajuda. O ser humano está doente. Nós estamos adoentadinhos. Nós precisamos de um remedinho. E o remedinho, vou mostrar aqui novamente, é este. Opa, é este, tá? Este. A Torá, o Taná, Deus é o nosso remédio que não remedia, e sim que nos cura. Porque se aqui o Hafetz Haim está preocupado, tem a preocupação de explicar que uma pessoa pode ficar com medo de falar, com temor, né? Vamos dizer medo, de falar de outro para não perder a ajuda daquele. Hoje nós temos isso, é um pouco de interesse aqui, mas menos mal, né? E também temos aquele que não está nem aí, cospe no prato em que comeu. Então nós precisamos trazer para os dias de hoje. Infelizmente, o ser humano em algum patamar, em alguns aspectos se melhorou e muito. Como a nossa essência é a mesma, em outros aspectos nós pioramos. O bem e o mal que estão dentro de nós estão aflorados nos dias de hoje. Ou muito mal, ou muito bom. Ou muito falcatrua, ou muito perverso, ou muito sem vergonha. Ou muito decente, ou muito honesto, ou muito idôneo. O Tikunei Zohar também afirma que este pecado pode levar à pobreza. Portanto, aquele que tenta evitar as dificuldades materiais deve ser cuidadoso para com Shmirat Lashon, para com guardar a sua língua. Quando ele cita o Zohar, Tikunei Zohar, nós precisamos entender, vou beber mais uma água e aí vem aquilo que eu gostaria de explicar, que pode não parecer muito judaico, então nós vamos ter que prestar atenção. Quando nós chegamos no Zohar, nós já chegamos, porque nós citamos o Zohar, nós já chegamos num lugar, numa interpretação muito mais profunda do que simplesmente
ler a Torá, do que simplesmente ler e entender o que é e o que não é Lashon Hará. Aqui ele vai profundamente. Os Zohar são segredos, segredos lá dentro. É um esplendor no segredo da Kabbalah. Então, o que é que nós vamos ter que entender aqui? Nós precisamos falar de algo mais profundo. Então, quer dizer que todo pobre deveria ser um tzarat, teria tzarat, seria um metzorat, mas ele veio pobre, ele está pobre, porque, como eu disse antes, não temos mais o sacerdote para fazer a purificação, não temos mais, né, ele não vai ser tirado, colocado num acampamento, não existe uma cidade de refúgio para perebentos e tudo mais. Então ele vem pobre em substituição disso. Onde ele está pobre em substituição disso. Quando nós estamos falando do Zohar, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Então nós não estamos falando unicamente deste ciclo aqui, desta vida aqui. E é aqui que eu quero entrar. Quando nós dizemos, por exemplo, assim, que umas pessoas são pobres, outras são ricas, nós entendemos que existem ali méritos e recompensas. Já estudamos sobre isso, vamos estudar mais aprofundado, talvez em outra playlist, já falamos isso no Pirkei Avot. Estudamos essas coisas nas Parashiot e vamos entender que mérito é a causa da recompensa. Então, mérito bom, uma recompensa boa, uma boa recompensa. Um mérito não bom, uma recompensa não tão boa, uma má recompensa. Quando, segundo o Talmud e segundo sim os estudos esotéricos, quando isso? Aqui, neste mundo, ou no mundo vindouro? Em alguns momentos aqui, em alguns momentos no mundo vindouro, em alguns momentos nos dois lugares, que não são lugares diferentes, mas são situações, não só dimensionais, mas de evolução diferentes. E o que nós vamos entender aqui? Uma palavra oriental, muito utilizada hoje, da boca para fora pelos ocidentais, que significa karma. O karma é uma palavra sânscrita, uma palavra oriental, usada por outras tradições, por religiões, que significa ação. Então, como é que nós vamos entender de uma maneira geral, nas palavras judaicas, o que nós escutamos o tempo todo por aí? Deve ser teu karma. Nossa, casou com esse aí, é um karma. Nossa, mas que... Né? Falamos da boca para fora, às vezes nem compreendemos. O que é este karma? Este karma é a causa e a consequência. Então, é o mérito e a recompensa. Na sua benevolência, misericórdia, bondade, né? E na sua, um ser Deus, porque Deus, isso é um ponto final, ele nos proporcionou vários momentos diferentes para nos cobrar. A palavra ficou ruim, não é cobrar, para nos recompensar de méritos, méritos passados, méritos presentes, méritos coletivos e méritos futuros, que é a causa da recompensa. Que recompensa? A recompensa presente, a recompensa individual, a recompensa coletiva, a recompensa futura. Por quê? Porque tudo está vivo. O planeta está sofrendo. O planeta também tem méritos, também tem recompensas. O ser humano tem méritos e tem recompensas. Então, pode ser isso, como não precisa ser isso, mas pode ser isso. Neste momento, você vai semear e depois você vai colher. Então, não há aqui uma substituição generalizada no sentido assim, eu estou generalizando, todo mundo que é pobre é porque não tem como ser um metzorá e é por isso que ele é pobre, porque foi um lachonarento, é um lachonarento. Então, não há aqui uma regra para isso, né? Existem exceções,
Então nós precisamos entender aquelas palavrinhas, aquelas frasezinhas meio bobinhas que eu disse aqui, sobre a bolinha na parede e sobre a flecha bumerangue. Aqui entra, aqui é karma, aqui é mérito e recompensa. Deus não vai nos dar a recompensa de méritos negativos, todos numa única vida. Então quem pensa que esta é a única vida, não entendeu a mística judaica, não entendeu o estudo esotérico do judaísmo, não entendeu a Kabbalah ou nem conhece. Mas nós não precisamos nos aprofundar e conhecer, só precisamos entender que em 70, em 80, em 90, em 100 anos nós não conseguimos aprender tudo o que precisamos, nós não conseguimos ser puros o suficiente para não voltarmos aqui, para não termos as recompensas nem das coisas boas e nem das más que fizemos. Nós precisamos voltar, porque este mundo é o mundo não só do conserto, como o mundo do erro. É aqui em Asiá que nós erramos, é aqui em Asiá que nós consertamos, é aqui em Asiá que Deus está mais oculto. Então, o trabalho é árduo e o trabalho é nosso. No mundo de Asiá, Hashem vou usar a palavra delegou como uma ferramenta de linguagem, nos delegou, nos deu através do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha de escolher se queremos usar o livre-arbítrio, Ele nos deu a responsabilidade de consertar. Ele nos deu a responsabilidade de começar a diminuir esse ocultamento de Deus, a enxergá-lo, a vê-lo, a sabê-lo de uma melhor maneira. Então não será em 70, não será em 80. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui que nem todo pobre é por conta disso. Nem todo rico é rico porque ele vai ter riqueza aqui, mas vai sofrer no mundo vindouro. São pedaços de uma pizza, aos poucos, que Hashem vai nos dando oportunidade de termos em cada vida. Porque se Ele nos desse totalmente tudo que nós merecemos, pelas coisas ruins que nós fizemos em todas as nossas vindas para cá, que não é só uma só, nós não suportaríamos. E nós podemos entender isso quando nós dizemos, ai meu Deus, e que falta de justiça nesse mundo. Tudo está exatamente onde deveria estar, se Hashem age com justiça, completa justiça, tá? E severidade neste momento, o mundo explode. As pessoas explodem, nós morremos todos. Acho que nós nem morremos, nós sumimos do mapa. Como uma essência é careta, nós sumimos de tudo tão complicado que está. Então as coisas estão ajustadas, não peça justiça, severidade em excesso. Deus equilibra as coisas. Se as coisas estão como elas estão, é porque assim como elas estão agora, a situação, a maneira, o jeito que o mundo está para que nós possamos desenvolver as coisas que nós temos que desenvolver. Tudo está exatamente onde deve estar. Faça a sua parte, eu faço a minha parte, nós fazemos a nossa parte e vamos caminhando. Então, quando nós jogamos uma bolinha na parede, essas bolinhas, aí eu tenho uma aqui, mas agora eu não vou sair para buscar. Aquelas bolinhas de borracha fofinhas, quando nós jogamos essas que quicam bem, né? Essas que ela pode acertar em nós, ela pode acertar em nós e no outro, ela pode acertar só no outro, ela pode acertar de volta na outra parede, ela pode acertar em qualquer coisa que está ali. Isto é o quê? Isto é a consequência, isto é a recompensa pelo mérito da bolinha ter sido jogada na parede. O mérito é jogá-la na parede. A recompensa é o que sai disso. A causa dela bater nos lugares é tê-la jogado. Então aqui nós temos mérito e recompensa. Então toda vez que você pensar, vier na sua cabeça ocidental, a palavra oriental que aprendemos da boca para fora, karma, você vai lembrar de mérito e recompensa dentro do judaísmo. E nós vamos entender. Quando nós falamos de Lashon Hará, na flecha, bumerangue, é o quê? Mérito e recompensa. A flecha que sai da nossa boca nunca mais volta. Mesmo que nós façamos chuvá, nós sabemos que perdão nada tem a ver com expiação. Então nós vamos ter que expiar aquela caquinha que nós fizemos.
aquela flecha que nós jogamos. E como é que nós vamos espiar esta flecha que nós jogamos? Com o bumerangue que volta para nós. Nesta vida, em outra vida, nesta dimensão, neste mundo de SA, no mundo vindouro, seja onde for. Deus é quem sabe como fazer isso. Como dividir isso, para que nós não só viéssemos para cá e só sofrer. Entenderam? A flecha bumerangue é o mérito, a flecha é o mérito que não volta, como flecha, volta como bumerangue, volta como consequência, e este é o karma. Tudo que nós fazemos, um equilíbrio normal, científico da física, tudo tem uma ação, tem uma reação, porque tudo que tem reação teve uma causa. E é nesse sentido. Para que as coisas se equilibrem, senão não fica justo. A tal justiça que a gente quer. Pare de pedir justiça, porque se nós realmente fôssemos o alecrim mais cheiroso, nós fôssemos perfeitos, nós poderíamos até pedir justiça. Bom, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos pedindo nada. Mas se nós fôssemos quase perfeitos, nós poderíamos talvez pedir justiça, mas como o mundo, como o ser humano está, nós nem devemos pedir justiça. Vamos pedir que ele seja brando no seu julgamento, já está de bom tamanho. Entenderam aqui? Agora, mais uma coisa que eu gostaria muito de falar, entramos em outro assunto, e este assunto é judaico, precisamos estudar o esotérico, é outra coisinha. Existe um ditado, algumas pessoas atribuem aos árabes, outras aos judeus, outras ao não sei o que. Tem gente até que diz que está na Bíblia, sabe, né? Já falamos aqui, aquelas pessoas que tudo querem dizer aí está na Bíblia. Para dar ênfase, para dar força na sua frase, está na Bíblia. Ou assim, coloca uma frase de impacto lá, sei lá onde, e coloca o nome de uma pessoa bem conhecida, famosa, uma celebridade, foi ela que disse. Então nós não vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é um pouco nojento. Vamos lembrar de uma coisa. Hoje em dia, as tamareiras, pela tecnologia, que é de Hashem, nunca se esqueçam, Deus nos dá também isso. Tudo que está aqui é de Hashem, tecnologia também. Então, ele através de Hashem, através da tecnologia, Hashem fez com que alguns cientistas descobrissem que se pode colher tâmaras em 10, 20 anos. Isso não acontecia no passado. Elas levavam até 90 anos, 80, 90 anos para dar frutos. Então, surgiu aquela máxima, né, essa que vem até os dias de hoje, que quem planta tâmaras não colhe, quem planta tamareira não colhe tâmaras. Existem várias interpretações aqui. A rasa, uma interpretação rasa, é aquela, mas é que quem planta tamareira não vai colher tâmaras, porque leva muito tempo. Então quer dizer que aquilo que você faz aqui, você não é você quem vai colher. De uma maneira pejorativa. Uma pessoa mais estudiosa e que já está treinando não fazer lachonará, fazendo shimirat lachon, uma pessoa que está se elevando, uma pessoa que estuda a Torá, uma pessoa que teme a Hashem, uma pessoa que respeita as gerações, ela vai olhar para essas frases assim de maneira diferente. Ela vai dizer: quem planta tamareiras não colhe tâmaras, mas os seus descendentes sim. E essa é uma espécie de oferta. Você planta hoje algo que talvez nunca vá colher os frutos. Isso em todos os sentidos, não só numa planta, mas o que você quer para as gerações futuras. Então, às vezes, quando nós nos abstemos de falar alguma coisa, não do lachonará, Deus o livre, nós nos abstemos de falar alguma coisa que está errada, de denunciar alguém, de agirmos corretamente, de falarmos apenas a verdade. Quando nós fazemos isso, nós desrespeitamos as gerações futuras, mas quando nós fazemos isso, nós ofertamos as gerações futuras. Talvez não seja para nós, mas seja para os nossos filhos,
para os nossos netos, bisnetos, os bisnetos dos netos dos filhos, dos netos, bisnetos dos filhos, e dos netos e dos bisnetos, seja para as gerações futuras. Então, nós saímos desse egoísmo para um altruísmo que vai além de ajudar um pobre, um morador de rua, um pobre, alguém que precisa, vai além, o altruísmo com a humanidade. Então, sejamos nós os plantadores de tâmaras, até porque hoje, quem nunca tinha ouvido falar nisso, aprendeu, se é que acreditou em mim, porque precisamos pesquisar, não acreditar em tudo que falo. Esta não é a nossa única vida. Então, quem sabe, a nossa alma, que é eterna, num momento de retorno, em algum dos momentos de retorno, ela se cubra com uma vestimenta em uma época onde aquela árvore, aquela tamareira esteja cheia de frutos, ao qual a nossa própria alma, muito tempo antes, recoberta de outras vestimentas, plantou. Por isso, a frase de que quem vai a Jerusalém não vai a Jerusalém, e sim tem a sensação que está voltando para lá. Então, tudo está onde deve estar. Se ser pobre é uma substituição de Tsarat, é uma benevolência, é uma bondade de Hashem. Ou não. Ou simplesmente uma recompensa por algum mérito. Mas ela vai ter as partes boas, ela vai ter as partes ruins. Ela vai nascer gorda, ela vai nascer magra, ela vai ser pobre, ela vai ser rica. Sim, é a nossa vida. Então, quem é o homem sábio ou o homem feliz? Aquele que é feliz com o que tem. Aquele que é satisfeito com o que tem. Com o que tem. Vislumbra ter mais para estar inteiro, saudável, para servir a Shem. Esse foi o 43, né? O dia 43, olhar 43. Me lembrei do RPM, uma banda dos anos de 1900, olhar 43. Vamos fazer um olhar 43 para a vida. Vamos fazer um olhar 43 para os méritos, para nós podermos olhar com um olhar 43 para as recompensas, que vão ser boas, e eu tenho certeza que cada dia mais, porque nós estamos nos esforçando. Nós estamos nos esforçando. Você está se esforçando, eu estou. Está sendo difícil, muito difícil, e esse hará não desgruda. Estou conseguindo, eu estou. Eu estou tão feliz por conta disso que vocês nem imaginam. Então, esse foi o 43º dia, o dia 43, o 43º dia de não fazermos Lachonará, fazermos Shimerat Lachon e ajudarmos quem precisa, em vez de julgarmos porque aquele é ou não é pobre, ou porque aquele é ou não é rico. Vamos ser decentes, vamos ser legais, isso já é um grande começo. Nós vamos ler hoje o Salmo 4, por conta de ser 4 de Ave. Estamos quase chegando 9 de Ave. O luto pelos 2 tempos, sabemos disso. E vamos fazer o jejum. Antes disso, nós vamos falar aqui alguma coisinha sobre isso. Nós podemos fazer o jejum, Bnei Noach. Fiquem sabendo disso. Nós podemos fazer. Assim como nós fizemos o 17 de Tammuz, nós podemos sim fazer 9 de Av. De uma maneira um pouco diferente, um pouco mais branda, mas nada te impede de fazer como é, 25 horas sem comer, sem beber água, sem tomar banho, sem passar óleos. É muito parecido, talvez igual sim, dá para dizer que é igual, semelhante a Yom Kippur, a maneira prática, né, como é feita a prática. Nós vamos talvez falar sobre isso ainda, Salmo 4, se vocês estão gostando, curta, comente e compartilhe. Só assim, comentando, compartilhando e curtindo, os vídeos vão para mais pessoas e eu posso continuar gravando os vídeos. Senão fica difícil a continuação. E se não for inscrito, se inscreva. Convide seus amigos, seus familiares, nós precisamos nos melhorar. E botar essa língua dentro da... Depois que eu terminar aqui o vídeo, eu vou botar ela dentro do bolso, que até por sinal está cansada já. Salmo 4. Ao mestre do canto, com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Responde a minha invocação, ó Deus da minha justiça.
Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Amareis a futilidade e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto e ouvir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não, portanto, temei e não pequeis. Ponderai vossos corações enquanto estáis em vossos leitos e suspirai. Oferecereis sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos: quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterás em segurança. Shalom a todos, tenham um maravilhoso dia.